Bom dia, bom dia, bom dia. Bom estarmos juntos, são todos bem-vindos. A partir de hoje, nós vamos começar a tratar, tanto na escola bíblica dominical quanto nos cultos, algumas disciplinas ou práticas espirituais. Então, na escola dominical, queremos tratar as disciplinas mais pessoais e no culto queremos tratar mais as disciplinas comunitárias. É verdade que toda disciplina pessoal tem a sua componente comunitária e toda disciplina comunitária tem a sua componente ou implicações pessoais. Então, as coisas, claro, não são tão separadas assim, tão estanques. As coisas se misturam. Mas é essa a nossa ideia durante os próximos meses. Então, tratarmos disciplinas pessoais, então todos convidados à escola dominical às 10 horas, começamos domingo que vem, e durante os cultos vamos falar de algumas práticas mais comunitárias, claro, com implicações a nível pessoal também. Vamos começar hoje, e eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 5. Efésios 5, eu vou ler dos versículos 21 ao 33. Diz assim o texto: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos gratos pela tua palavra e neste momento pedimos que o teu Espírito nos ajude a compreendê-la e aplicá-la na nossa vida. Pedimos que esta palavra encontre o caminho do nosso coração e faça toda a diferença no nosso ser interior.
e dentro do Pai. Agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar um pouco sobre a igreja, não instalações, prédios, nós sabemos disso, mas o grupo de pessoas salvas por Cristo, tendo em conta esse caráter misterioso que acabamos de ler. Paulo fala que este é um mistério profundo. Então, tendo em conta este caráter misterioso e o facto de que a igreja edificada por Cristo é um assunto sagrado. Eu sei que hoje há uma tentativa, uma tendência de se desprezar a igreja. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. E isto é um grande erro teológico. É impossível ter essa separação. É impossível ter Cristo e não ter a igreja, que é o seu corpo. E até ontem, no evento que estivemos, o presidente da República disse isso. Não existe cristão isolado. O próprio presidente da República tem essa noção de que o crente existe em comunidade. Bom, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus faz-se conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Está escrito também em Efésios, um pouquinho antes. Ou seja, Deus mostra que é sábio a todos os principados e potestades no mundo espiritual através da igreja. A igreja é a sabedoria de Deus. É um mistério, mas é a sabedoria de Deus. Portanto, falar sobre a igreja transcende a nossa limitação e a nossa compreensão humana. Às vezes tentamos compará-la e até administrá-la como uma empresa, como uma organização não governamental, mas estamos a perder o sentido da natureza da igreja. Agora, para ajudar na compreensão do que é a igreja, a Bíblia fornece algumas pistas por meio de analogias. Então, a partir desta carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, então podemos relembrar algumas, são várias, a Bíblia dá várias analogias, mas vamos relembrar algumas comparações ou metáforas relacionadas à igreja de Cristo. Então, nesta carta nós podemos ver a igreja comparada ao corpo de Cristo, nós lemos isso. E isso dá uma conotação de unidade, né? É um corpo só. Mas também dá destaque à funcionalidade. Dá destaque também à importância de cada membro. Dá destaque à submissão de todos à cabeça, que é Cristo. Então, nesse aspecto funcional, nós somos bons. Ou podemos ser bons, né? Há vários cursos aí para descobrir o dom, qual a minha função, que parte do corpo eu sou, estou a desempenhar bem ou não a minha função, estou a ser negligente. Então, em termos de funcionamento, a gente até sabe lidar. E ser corpo de Cristo tem a ver com isso, com funcionar. O corpo funciona, cada órgão, cada parte tem a sua função específica. Mas podemos também ver a igreja comparada à família de Deus. E nesse mesmo livro, de Efésios, lá em 2:19, Paulo chama a igreja de família de Deus. E aí já tem uma conotação de pertença. E principalmente é uma fonte de identidade. Nós somos da família de Deus, somos irmãos, portanto, somos filhos de Deus, temos a nossa identidade aí, a nossa filiação divina é ressaltada. E é também uma noção de inclusão. Todos os que recebem a Cristo têm o direito de se tornar filhos de Deus e, portanto, fazer parte dessa família. Então, essas analogias nos ajudam a compreender vários aspectos da igreja. Mas o que eu quero realçar hoje é a analogia com o casamento. O texto que nós lemos anda assim em paralelo, né? Para falar de Cristo, igreja, e marido e mulher. Ou seja, a igreja, eu quero falar hoje sobre a igreja como noiva de Cristo. E aí traz uma conotação diferente de funcionamento ou de pertença, de identidade, mas traz em si
uma questão relacional, uma matriz relacional importante. É a forma que Deus quer se relacionar com o ser humano, com o seu povo, com a igreja. Intimidade, amor, respeito, compromisso. Então, quando olhamos para a igreja como noiva de Cristo, temos esse aspecto destacado. O relacionamento profundo e íntimo que Deus deseja ter conosco, além da questão funcional e etc. Claro, o texto aqui sugere falar do relacionamento marido e mulher, mas não é isso que eu vou falar hoje. Todavia, ao olharmos o panorama bíblico, né, com um pouco mais de atenção, é fácil perceber que a Bíblia contém a história de várias famílias ao longo dos séculos, do início ao fim, de Adão e Eva em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até as bodas do Cordeiro em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. O casamento está em evidência como um símbolo potencial, mais ainda, como uma manifestação visível, muito importante, do relacionamento de Deus com o seu povo, com a sua igreja, enfim, com a humanidade. E o texto que acabamos de ler, de Efésios 5, é a prova disso mesmo. Nós também podemos dar uma vista de olhos nas características do casamento judaico, da época de Cristo. E, em resumo, nós notamos o seguinte: qualquer rapaz que, por alguma razão, estivesse interessado numa rapariga, dirigia-se inicialmente à casa dela para propor o casamento. Esse casamento era acordado, era combinado na presença dos pais e era garantido com o pagamento do dote. Então, era um dote caro. Depois desse compromisso, que era formalmente assumido entre as famílias, o noivo voltava à casa do seu pai para preparar lugar. Ou seja, ele ia preparar o aposento nupcial. E isso levava mais ou menos cerca de um ano. Maria, a mãe de Jesus, ficou grávida do Espírito Santo nesse período de espera do José. José já tinha se comprometido com ela, já estavam casados dessa forma, ele já havia pago o dote, ele foi para a casa dos pais preparar lugar, e nesse período foi então que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Mas quando esse aposento nupcial estivesse pronto, o noivo, acompanhado dos seus amigos ou padrinhos, voltava à casa da noiva para buscar e levá-la, sendo que ela, por sua vez, deveria estar devidamente preparada, juntamente com suas amigas ou madrinhas ou damas de honor, como queiram. Geralmente o noivo voltava à noite para buscar a noiva. Então, essas amigas deveriam estar preparadas com as lamparinas, ter o azeite ali, etc., porque iam iluminar o caminho de volta para a casa do noivo. Aquela parábola das 10 virgens diz respeito a esta situação, a esta condição, a esse contexto. Então, chegando à casa do noivo, o casamento era consumado, os dois entravam nos aposentos nupciais, o casamento era consumado através do ato sexual, e depois era seguido de 7 dias de festa. 7 dias de uma grande festa, com os amigos, com a aldeia, com as famílias, etc. Jesus transforma água em vinho numa festa de casamento desse tipo. 7 dias de festa, imagino que o vinho acabou mesmo. Então, a presença de Jesus lá foi bastante oportuna. Bom, alguns teólogos fazem uma relação direta do casamento judaico com a obra de Cristo. Jesus veio propor casamento à humanidade perdida, pagou o dote mais caro da história ao dar a sua vida pela igreja na cruz. Como nós lemos aqui no texto, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ressuscitou e voltou à casa paterna, onde foi preparar-nos lugar. E esta linguagem do casamento ele usa na última ceia, no cenáculo,
lá em João 14, 2 e 3. A última ceia é uma despedida dos discípulos, ele vai morrer logo em seguida na cruz, e ele avisa os discípulos que ele vai, vou preparar-vos um lugar, e depois veio buscar-vos. Então ele está a usar essa linguagem do casamento judaico. Então ele voltará para buscar a sua noiva e levá-la para as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, previstas lá em Apocalipse 7, 19, 7 e 8. O texto diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, meus irmãos, as bodas do Cordeiro será o maior evento matrimonial do universo. Talvez a gente não tenha parado para pensar nisso, mas imagina só os salvos por Cristo de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações a chegar diante do Cordeiro para essa festa fantástica, a maior do universo. Vai ser o maior evento matrimonial do universo. Então, isso tudo para ficar muito claro na nossa mente que nós somos a noiva de Cristo. Que nós somos a noiva de Cristo. Essa terminologia para os homens é um pouco complicada, não é? Somos a noiva, mas acho que temos que aprender alguma coisa com isso, né? Temos que aprender alguma coisa com isso. Vamos ver o que podemos aprender. E nesse aspecto das disciplinas comunitárias e pessoais, eu gostaria de destacar apenas 3 práticas ou disciplinas da noiva de Cristo, né, muito importantes, que são agradar o noivo, amar o noivo e desejar estar com o noivo. Só isso. Como noiva de Cristo que nós somos, essas são disciplinas fundamentais. Agradar o noivo, amar o noivo e desejar estar com o noivo. Vou ver se dá tempo de falar das 3. Então, agradar o noivo, vamos começar por aí. Para agradar o noivo, nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós ouvimos a leitura ali da carta do noivo a esta mesma igreja de Éfeso. Esta mesma igreja de Éfeso. Claro, nós sabemos disso desde sempre e até hoje não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. O pecado fez de nós uma noiva suja, volúvel, desarrumada, com as prioridades erradas, adúltera muitas vezes. Rapidamente nos envolvemos com outros amores. Nós falamos recentemente aqui na igreja sobre os ídolos da cultura e que ganham o nosso coração com facilidade, o dinheiro, por exemplo, e tantas outras coisas. Mas, apesar da nossa condição de noivas mal arrumadas, o noivo continua fiel, amoroso e não desiste da sua noiva. Ele não desiste. A noiva já se envolveu com muitas mazelas ao longo da história, com a exploração dos povos, se envolveu com as riquezas, se iludiu com as riquezas, se aliou aos poderosos, com impureza sexual, com injustiça. E nós não somos diferentes. Nós somos especialistas em fazer asneiras, né? E continuamos a fazer asneiras. Mas mesmo assim, desde o Antigo Testamento, nós vemos a graça e a bondade do Senhor para com o seu povo, expressas numa linguagem de casamento. No livro de Oséias, o Senhor ordena ao profeta Oséias, que case com uma mulher adúltera. Oséias obedece e casa-se com Gomer, a quem ele ama profundamente, sempre restaurando-a
quando ela se afasta de casa e se entrega a outros homens e a outros deuses. O que o livro quer ensinar é que nós, o povo de Deus, somos assim, como esta Gomer. Nós nos comportamos assim, nos afastamos de Deus, nos deixamos levar por outros ídolos, somos adúlteros nesse aspecto, mas na sua graça e misericórdia, que ultrapassam a nossa compreensão, ele não desiste de nós. E neste livro de Oséias, olha só o que Deus diz para o seu povo. Portanto, agora vou atraí-la, considerando uma noiva, certo? Vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Naquele dia, declara o Senhor, tu me chamarás meu marido. Eu casar-me-ei contigo para sempre. Eu casar-me-ei contigo conforme a justiça e o direito, com amor e compaixão. Eu casar-me-ei contigo com fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Então, Deus sempre atrás do seu povo, mesmo quando ele tem umas atitudes de desrespeito, de desvios, enfim, de abandonar o Senhor. No texto de Efésios, que nós lemos logo no início, nós vimos que, nesse sentido, que eu vou ler, que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, uma noiva bonita, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, é o próprio noivo quem faz o trabalho de embelezamento da sua noiva. A beleza da noiva vem de Cristo. A nossa beleza, para nos apresentarmos ao casamento do Cordeiro, vem do próprio Cordeiro, que deu a sua vida por nós. Paulo fundou uma igreja na cidade de Corinto. E nós todos sabemos que essa é uma cidade completamente depravada. Tinha prostituição como culto aos deuses daquela época. A cidade vivia nesta condição. As prostitutas saíam, 1000 prostitutas saíam pela cidade para oferecer os seus corpos, e essa era o jeito normal de se viver. E Paulo planta uma igreja nessa cidade. E as pessoas vêm desse meio, aceitam Cristo. Claro que as mudanças não são automáticas. Pode até ser, mas é um processo. E Paulo escreve assim para essa igreja, no meio dessa prostituição e depravação. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Como uma virgem pura. Olha que linguagem bonita que Paulo usa para a igreja. E em Cristo, aquela condição de depravação total pode transformar as pessoas numa virgem pura. É o processo de santificação. E nós podemos colaborar com o Espírito Santo, com aquilo que Ele quer fazer em nós. É a chance para qualquer pecador que é arrependido venha quebrantado até a cruz. Então, esta primeira disciplina espiritual da noiva, que é agradar o noivo, significa discernir o que o Espírito Santo quer fazer em nós como noiva de Cristo. E nos colocarmos a jeito para Ele realizar o seu querer. Nos submetermos à sua vontade. É ouvir o que o Espírito diz à igreja. E obedecer. Deixarmos ser trabalhados por Ele para agradarmos o noivo. Para agradarmos o noivo. E a leitura destas 7 cartas às igrejas do Apocalipse pode ser uma boa disciplina para, vez por outra, discernirmos o que o Espírito está a dizer
a noiva de Cristo. Na sua graça e paciência, o que o Senhor está a dizer à igreja em Portugal? O que o Senhor está a dizer a nós aqui reunidos como Igreja Batista Vida Nova? O que o Senhor está a dizer a mim, a cada um, pessoalmente, como integrante dessa igreja? Vamos só um pouco de silêncio e tentar ouvir o que o Espírito Santo quer comunicar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E claro, se o Espírito Santo falar, como nós queremos agradar o noivo, nós vamos procurar, com a ajuda dele, a nos adaptarmos. Esta é a primeira disciplina que temos que fazer sempre. Ouvir, o Espírito Santo quer falar em cada um de nós. E se ele falou contigo, ótimo. Deixa eu trabalhar aquilo que ele comunicou. Se ele falou no teu coração alguma coisa que a igreja precisa saber, depois fale comigo. Depois fale comigo, ou com o Pedro. Mas uma segunda coisa que eu disse, a primeira é agradar o noivo. A segunda coisa é amar o noivo. Ou seja, nós precisamos voltar diariamente ao primeiro amor. Ao relembrar que nós somos a noiva de Cristo, nós estamos a falar do facto de que Deus deseja um relacionamento de intimidade conosco, de afetividade, de carinho, de gentileza. Ele não quer só o nosso trabalho. Isso é outro assunto. De elogios, de respeito. E é deste relacionamento íntimo, é que vai fluir de dentro para fora nosso desempenho de serviço a Ele e à humanidade. Mas, por vezes, eu tenho a impressão que nós perdemos essa dimensão relacional, afetiva com Cristo no meio dos afazeres e tarefas diárias. E foi por esta razão que Jesus envia uma carta, que nós ouvimos da leitura da Filipa, esta mesma igreja de Éfeso. E ele diz assim: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Jesus está a reclamar que aquela igreja não o amava mais. Perdeu esse relacionamento de noivo e noiva, de carinho, de afetividade. Bastaram poucas décadas e esta igreja de Éfeso, que recebeu aquela bela carta de Paulo que nós lemos, agora já estava a fazer as coisas certas, mas de forma mecânica, automática, sem amor, sem envolvimento emocional, desprezando o relacionamento com o noivo. O noivo reage, o noivo manda um recado: olha, vocês perderam o primeiro amor, o que se passa? Voltem lá de onde vocês caíram. E nós podemos cair, e nós caímos no mesmo erro hoje. Nós podemos ter um desempenho apropriado, certo, correto, bíblico, mas seco, frio, legalista, sem graça, sem amor. Em 1 Coríntios 13 nos ensina que sem amor nada tem valor. Pode ser em casa, onde facilmente podemos perder a afetividade entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Pode ser na igreja,
Outros relacionamentos podem tornar-se apenas funcionais, tem uma função cumprida, onde cada um, de fato, cumpre o seu papel, porém, sem envolver o coração, sem envolver o nosso ser interior. Fazemos por fazer. É fácil. A igreja de Éfeso entrou nisso. Podemos ter alvos e objetivos, como uma empresa. Podemos ter bons planos a realizar, mas perdemos a paixão pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus está reclamando. Vocês perderam o primeiro amor. Eu sou noivo de vocês. Onde é que está nosso carinho, nossa afetividade? E por isso temos de olhar o estado do nosso relacionamento com o noivo. Porque, se calhar, pode ser a altura de voltarmos ao primeiro amor. E acho que temos que voltar ao primeiro amor todos os dias. Todos os dias. É tão fácil. É tão fácil. É tão fácil entrarmos no piloto automático. Na verdade, a afetividade é a linguagem dos noivos apaixonados. Como caminhar na direção dos afetos na nossa relação com Cristo? Como? Acho que a leitura de um bom romance pode despertar o coração. E temos um bom romance na Bíblia, o livro de Cantares de Salomão. E esta relação deste casal pode ser utilizada pelo Espírito Santo para desenvolver em nós os afetos, a volta ao primeiro amor, ou seja, o tipo de relacionamento que o noivo espera da sua noiva. O casal deste livro, de Cantares de Salomão, no meio da Bíblia, está cheio de afetos e amor para dar e desfrutar, assim como Deus no seu povo. Uma das frases que está lá é assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Será que nós conseguimos expressar isso para Cristo? Como nosso noivo, eu sou do meu amado é meu. Para as mulheres é mais fácil, né? Para os homens, temos muito que aprender ainda, né? Mas algo que nos ajuda a desenvolver o amor é deixar-se amar por Deus. Porque quando somos amados e recebemos o amor de Deus, esse amor vai gerar em nós amor por Ele. A Bíblia diz isso: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor é uma reação aprendida. Se nós recebemos amor, nós vamos dar amor. É assim com os nossos filhos e todos os relacionamentos. Uma mulher pecadora, perdoada por Jesus, reagiu afetivamente ao amor do Senhor. Olha o que o texto bíblico diz. Ao saber que Jesus estava a comer na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ele colocou-se atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Está lá em Lucas 7. Ou seja, ela recebeu o amor e deu amor ao Senhor. Com qual texto ou textos bíblicos tu te sentes amado pelo Senhor? E ao receber esse amor do Senhor, qual é a tua resposta de amor a Ele? Será que quando nós lemos aquele texto que Deus fala assim, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer, nós sentimos que é para nós também, que nós somos filhos amados dele, e podemos responder com amor? Eu vou pedir para uma pessoa responder para mim como é que ela se sente amada por Deus, em que texto ela se sente amada por Deus, e qual a resposta dela. Eu já falei, pedi para a Arlete fazer isso rapidamente. A passagem que permeia a minha vida é João 4, a mulher de Samaria. Não vou ler
Mas quando Jesus diz a ela, se ela soubesse quem lhe falava, ela pediria, ele lhe daria água viva. E ela pede, dá-me dessa água, né? A resposta dela. E um dia eu escrevi um poema, eu só vou ler o poema, que foi a minha resposta ao processo de Deus na minha vida por causa de compreender esse texto. E diz assim: a mulher estava sedenta. Em suas mãos, um balde vazio. No peito, a ausência de algo. Na alma, uma dor sem porquê. As ruas estavam desertas e o sol que se erguia escaldante, brilhante, lhe dizia: não vá. Mas a sede secava-lhe os lábios, a pele, os sonhos, o jeito. E andando nas ruas desertas, seguia com seu balde vazio, rosto cansado, coração roto, pés no chão. E no poço de muitas histórias, entre gotas do líquido precioso, tentava inundar o seu corpo, sua história, memória, completa frustração. Até que o coração solitário ergueu-se de repente para ver uma fonte de água cristalina e que lhe chamava a beber. A fonte olhou-lhe nos olhos e o reflexo da sua alma carente, do seu desejo premente, pôde naqueles olhos rever. E ele prometeu-lhe um rio de águas que nunca se cansam, jorram renovando raízes, pensando as feridas latentes, enchendo a vida de novo e despertando na mulher solitária um desejo de prevalecer. E entre palavras e gestos, a fonte de todas as águas, tocou, amou, compreendeu. E trocou com a samaritana o balde para sempre vazio pela abundância do rio que desce do trono de Deus. Obrigado. A Bíblia, através do Espírito Santo, toca o nosso coração e nós respondemos em amor ao Senhor. Então, essa é a segunda disciplina da noiva de Cristo: amar o noivo, voltar ao primeiro amor. E que o Senhor nos ajude a voltarmos ao primeiro amor. E a última, para terminarmos, é que a noiva deseja a volta do noivo. Ela deseja estar com o noivo. O noivo falou que vai preparar lugar e vai voltar, e a noiva fica ansiosa à espera. Se nós lermos lá em Apocalipse, lá no finalzinho está escrito assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, na condição de noiva de Cristo, eu tenho a impressão que nós temos de retomar a disciplina de prepararmos-nos para o noivo, para a sua volta, quando ele nos levará para estarmos com ele para todo sempre. Claro que os casamentos hoje não são, na nossa sociedade ocidental, não são iguais aos casamentos judaicos, mas nós presenciamos vários casamentos aqui na igreja e em outros lugares. As minhas 3 filhas casaram e eu pude perceber claramente como as noivas que eu acompanhei, particularmente as minhas filhas, se prepararam para os respectivos noivos. Como a prioridade delas era o dia do casamento. Como ficar mais bonita, preparar os vestidos, os adereços, o cabelo, etc. Aquilo foram preparações de meses, mas na expectativa do grande dia, na expectativa de estarem lindas para então estar com o noivo para sempre. Eu sei que hoje o casamento está enfraquecido e é desprezado na nossa sociedade, o que de certa forma fragiliza a metáfora da igreja como noiva de Cristo. De qualquer forma, eu tenho também a sensação que estamos tão distraídos com tantas coisas na nossa vida que o desejo não é mais o noivo. O desejo não é mais o noivo. Queremos ser felizes aqui e agora, como se isso fosse possível. Os nossos desejos são outros. Podem ser até legítimos, mas roubaram a prioridade de estarmos prontos, como noiva de Cristo que somos, para o grande dia que virá a qualquer momento. O noivo voltará a qualquer momento. Nós não sabemos,
Mas se calhar, não queremos. Não é natural em nós esse anseio pelo noivo. Não é natural. Somente a sintonia com o Espírito Santo pode colocar em nós esse desejo que transcende o aqui e o agora. Por isso o texto do Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Sozinhos nós não temos esse anseio no nosso coração. Tem que ser em sintonia com o Espírito Santo. Então essa terceira disciplina espiritual da noiva é desejar o desejo de estarmos prontos para o noivo e ansiar acima de qualquer outra coisa a sua volta. Como eu disse, esta é uma disciplina partilhada com o Espírito Santo. E quando o Espírito e a noiva dizem vem, essa palavra no aramaico é maranata. E Paulo usa isso lá em 1 Coríntios, ora vem, Senhor Jesus. Sem ter esse genuíno maranata no nosso coração, a santificação é adiada, é postergada, é evitada, é prejudicada. Por quê? Porque a noiva deixa de preparar-se, pois não anseia pela volta do noivo. Então, ok, não vou fazer o vestido agora, o noivo vai demorar. A santificação é adiada, nós não damos importância a isso. Por isso que esse desejo precisa estar no nosso coração. Eu quero estar com o noivo. E vou me preparar para isso, com o auxílio do Espírito Santo. A igreja do primeiro século esperava Cristo retornar na sua própria geração. Claro, não aconteceu. Ao longo da história, muitas previsões erradas aconteceram. Não lembro até da última aí do bug do milênio. Foram tantas coisas que falavam a respeito da volta de Cristo. E nada aconteceu. E por isso um certo ceticismo tomou conta da igreja. Ao ponto de não se falar mais da volta de Cristo. E o desejo pelo noivo desvaneceu, quase que morreu. Às vezes até mencionamos que queremos que ele volte, mas não é por amor ao noivo. É sim porque estamos cansados de ver estados de injustiça, coisas lamentáveis que acontecem no mundo à nossa volta, e nós desabafamos assim, volta, Jesus, volta, para acabar com isso. Mas não é um genuíno amor, desejo de estar com o noivo. Então, esta disciplina requer resgatar uma confiança bíblica coerente com a verdade de que o noivo em breve virá. Nós não sabemos quando, mas ele virá. E de coração, desejar a sua volta. Então, para terminar, eu gostaria que nós fechássemos os olhos mais uma vez e, em silêncio, pedir que o Espírito Santo coloque no nosso coração esse desejo de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pede que o Espírito Santo possa fazer isso no teu coração e no meu. Espírito Santo, na nossa fragilidade e incapacidade, ajuda-nos. Ajuda-nos a ser a noiva que agrada ao noivo, que ama o noivo e que deseja estar com o noivo. Coloca no coração, genuinamente, Maranata, para o Senhor Jesus. Assim seja. Amém.